Aleluia. Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor a todos, irmãos, família de Deus. Mais uma vez estamos aqui para cultuarmos ao nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Também nós estávamos aqui louvando, nós estávamos aqui cantando para o Senhor, e eu tenho certeza e convicção de que a igreja tem feito isso, de que a igreja tem realmente participado deste momento. E é importante fazermos isso na nossa casa, com a nossa família, antes do culto, né? E para nós é um privilégio. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você neste momento para orar juntamente comigo. Chame aí toda a tua família, teu cônjuge, os teus filhos, em nome de Jesus, que ninguém fique agora fazendo qualquer outra coisa, mas que todos agora venham realmente prestar atenção, que todos venham estar atentos. É um momento onde que Deus quer falar comigo e com você. Amém? Feche seus olhos, no nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus eterno, Deus soberano. Pai, nós queremos, Deus, invocar o Teu nome, queremos invocar a Tua presença, queremos invocar, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Pai, na nossa casa, na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, nos curvar diante de Ti, diante da Tua palavra. Deus, hoje é uma noite onde nós vamos, Pai, celebrar a ceia. Nós vamos estar, meu Deus, realmente comemorando, meu Deus, relembrando a Tua morte e a Tua ressurreição. Meu Deus, nós estamos, meu Pai, como igreja, obedecendo, meu Deus, o Teu mandamento, obedecendo a Tua voz. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, se faça presente em cada casa, no meio de cada família, Pai, trazendo paz, trazendo alegria. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ordena os Teus anjos, ó Deus, para estarem realmente guardando a cada casa. Meu Deus, que os Teus anjos estejam repreendendo toda e qualquer ação do inimigo, todo e qualquer espírito maligno que tentar destruir, que tentar trazer discórdia, tristeza, que esses demônios sejam destruídos e expulsos no nome de Jesus Cristo, Pai. Que a paz que excede a todo entendimento venha realmente, meu Deus, transbordar no coração de cada um, Pai. Nós colocamos diante de Ti as crianças, meu Deus, guarda, meu Deus, que os nossos filhos venham realmente desfrutar da riqueza, da grandeza do Teu amor, no nome de Jesus. Queremos colocar diante de Ti os enfermos, Pai, aqueles que estão nos assistindo, meu Deus, e todos, meu Pai, meu Deus, que foram colocados diante de Ti. Quantas vidas estão sofrendo, quantas vidas estão padecendo em um leito do hospital ou em casa. Meu Deus, visita com o Teu poder, meu Pai, cura, liberta e restaura, que a obra do Senhor venha se revelar, venha se manifestar, meu Deus, em cada uma dessas vidas, Pai. No nome de Jesus, nós cremos de que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e não há outro além de Ti. Por isso, meu Deus, visita com Teu poder. E nós queremos nesta noite, Pai, meu Deus, entronizar o Teu santo nome. Queremos, meu Deus, Te dar liberdade. Queremos cultuar o Senhor no nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos agora passar para o momento de dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler um texto que está ali no livro de Lucas, no capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos mostra de que Jesus Cristo e os seus discípulos, eles eram sustentados por algumas mulheres, pessoas que tinham condições financeiras. Então o próprio Jesus Cristo, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos garante de que ele foi
o ministério dele e dos seus discípulos foram sustentados por essas mulheres, por essas pessoas que tinham bens materiais, que tinham condições financeiras. Ora, se o próprio Jesus Cristo e os seus discípulos, naqueles dias, eles desfrutaram disso, eles sendo a igreja de Deus aqui na terra, dando início a este trabalho, e naquele tempo eles precisavam deste auxílio, desta ajuda, né? Quanto mais nos dias de hoje, né? Que a igreja de Cristo ela tem crescido, a igreja de Cristo hoje também precisa do auxílio financeiro dos irmãos, né? Precisa do auxílio financeiro teu, da tua família, dessa cooperação, dessa colaboração. Essas mulheres, elas entendiam de que era um privilégio, poder estar ofertando, poder estar contribuindo com a obra de Cristo naqueles dias. E para nós também, nós precisamos entender de que é um privilégio para nós, nos dias de hoje, contribuirmos com a obra do nosso Mestre. Amém? Em nome de Jesus, faça isso. Você que está preparado com o teu dízimo, com a tua oferta, pegue ela na mão. Nós vamos orar neste momento, com alegria no teu coração e com o entendimento de que nós estamos fazendo a obra de Cristo aqui na terra. Amém? Vamos orar. Deus, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, essas ofertas, esses dízimos, meu Deus, que os nossos irmãos têm preparado. Assim como essas irmãs, elas contribuíam lá no passado para a obra de Cristo, com a igreja do Senhor, meu Deus, sustentando o Jesus Cristo, sustentando os discípulos. Pai, para elas, meu Pai, era um privilégio e faziam isso com alegria. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que os nossos irmãos venham fazer isso com alegria também. Por isso nós consagramos diante do Teu altar a cada dízimo, a cada oferta, e pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha, meu Deus, realmente fazer transbordar. Meu Deus, prospere, meu Pai. Meu Deus, a cada um daqueles, Pai, que realmente contribuem com a Tua obra, que entende, ó Deus, de que a Tua obra, ela precisa continuar, vidas precisam ser evangelizadas, vidas precisam ser assistidas, precisam, meu Deus, do auxílio da Tua igreja, um auxílio espiritual, um auxílio financeiro também, em nome de Jesus, Pai. E eu quero, meu Deus, consagrar diante do Teu altar a oferta e o dízimo dos meus irmãos e pedir ao Senhor, Deus, multiplica, abençoa, prospere, dê crescimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Então, você que vai ofertar e dizimar, você que tem um coração disposto para contribuir com a obra do nosso Mestre aqui na terra, você pode estar ligando para o Danilo ou para o Mateus, eles vão estar passando, ou você pode estar entregando na casa deles, tá? A tua oferta e o teu dízimo, ou fazendo uma transferência bancária. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Gostaria de dar alguns recados para essa semana. Nós vamos ter o culto, como toda semana, às 20 horas, tá? O culto online ainda, nada foi definido, tá? Pelo prefeito, estamos esperando uma resposta para essa semana, né? Esteja orando por isto, no nome de Jesus, mas em breve nós vamos estar reunidos no templo, juntamente com os irmãos, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, amém? Mas quarta-feira nós vamos estar cultuando a Deus na nossa casa. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, tá? Você não depende da estrutura para exercer a tua fé em Deus. Você não depende de 4 paredes para cultuar a Deus. Você não pode se apoiar nisso, em nome de Jesus. Você não depende de uma multidão ao seu redor para empolgar você, para levantar as suas mãos e abrir a sua boca para cantar para Deus e para ouvir a mensagem do Senhor. Não, não precisa disso, irmãos. Você que tem fé, você que é cristão, você que entende que você é a igreja de Cristo aqui na terra, você pode cultuar perfeitamente este Deus dentro da tua casa,
tá? Mesmo online, estamos longe, tá? Mas nós cremos no mesmo Deus e estamos unidos, né? Na mesma fé, no mesmo Espírito. Então, no nome de Jesus, nada você vai poder utilizar de desculpa, né? Para não ter ânimo para cultuar Deus na quarta-feira e também no domingo, ok? Então, façam isso no nome de Jesus, amém? E aí você também tem a oportunidade, o privilégio. Nós damos uma direção para que você faça o culto com a tua família todos os dias dentro do teu lar. A igreja primitiva, ela caminhava desse jeito. Ela cultuava a Deus a todo tempo, a todo momento. Então, assim, aproveita alguns minutos do dia para você reunir com a tua família e poder realmente cultuar o nosso Deus. Amém? Faça isso durante toda a semana, todos os dias, orando, lendo a Bíblia. A leitura bíblica dessa semana, nós vamos entrar aí, então, no capítulo 6 e 7 do livro de Lucas, ok? Nós lemos o capítulo 4 e 5 a semana passada, e essa semana nós vamos estar lendo, então, o capítulo 6 e o capítulo 7. Por que somente 2 capítulos? Porque são capítulos longos e com versículos longos, né? Então, para não tornar a leitura cansativa, né? Então vamos ler somente 2 capítulos. E eu também, porque há um desejo no meu coração que você faça isso com alegria, tá? Que você preste atenção, que você leia a palavra de Deus e todos os dias, amém, querido? Tá? Então, todos os dias você vai fazer a mesma leitura, tá? O processo de repetição leva à excelência. Então, faça isso e Deus vai falar com você no nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então, hoje nós estamos aqui, nós preparamos, né, uma ceia, uma mesa simples, né? Hoje nós vamos ceiar, nós vamos participar da ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo e do sangue do nosso Cristo. E você que preparou, né, a igreja foi avisada antecipadamente para preparar o pão na sua casa e preparar o suco de uva também, porque nós vamos ministrar a ceia neste momento. Amém? Eu vou orar pelo pão e eu vou orar pelo suco de uva. Por isso, no nome de Jesus, separe aí os elementos, tá? Fique focado. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, Deus Santo, Deus Soberano, eu quero, meu Deus, neste momento, consagrar, meu Deus, diante do Senhor, meu Deus, esses elementos, meu Pai. Está aqui, meu Senhor, o suco de uva que representa o teu sangue que foi derramado naquela cruz. O suco de uva, Pai, que foi, meu Deus, o sangue que foi derramado, meu Deus, quando o Senhor, meu Deus, morreu em favor de toda a humanidade, Pai. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, de que o Senhor fez isso por amor. O sangue que purifica, o sangue da nova aliança, nós consagramos ao Senhor. Meu Deus, também está aqui, meu Deus, o pão, meu Deus, que representa, Pai, o teu corpo, que foi moído, que foi fatiado ali naquela cruz. Nós consagramos ao Senhor. Sabemos, ó Deus, de que o teu sangue, o teu corpo, a tua morte na cruz do Calvário, continua alcançando vidas, Pai, continua salvando, meu Deus, e salvará para todo sempre aquele que realmente crê e aquele que se prostrar diante de Ti. Meu Deus, e um dia nós cremos e nós nos prostramos diante do Senhor. E hoje nós estamos aqui, meu Pai, realmente comemorando, meu Deus, a Tua vitória, Pai, ali naquela cruz, no nome de Jesus Cristo, nós consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Você que está preparado, mesmo que você de repente fizer parte de uma outra igreja, e se você quiser participar também, se você estiver ligado ao corpo de Cristo, você que é batizado em uma igreja evangélica, você pode estar participando juntamente conosco. Hoje nós estamos aqui, a minha família, a família do Danilo, e nós estamos aqui então participando como igreja de Cristo, amém? Então faça isso, no nome de Jesus. Eu gostaria de dar a você
agora alguns instantes para você refletir, fazer uma autoanálise. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, no nome de Jesus Cristo. Conserte tua vida com Cristo. Vou dar a você alguns segundos aí para que você faça essa reflexão em nome de Jesus Cristo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Coma do pão. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Beba do cálice. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, querido? É o momento onde nós renovamos a nossa aliança com o nosso Senhor. Sabemos de que nós erramos, nós falhamos, mas é importante nós renovarmos a nossa aliança com o nosso Mestre, com o nosso Cristo, e tomarmos uma decisão, né, de acertarmos mais a cada dia no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ninguém vai ser perfeito, né, de um dia para o outro, mas nós vamos brilhar cada dia mais e mais. Amanhã você precisa brilhar mais do que hoje. Depois de amanhã você precisa brilhar mais do que amanhã. E assim por diante. A perfeição somente na eternidade com Cristo. Amém? No nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Ministramos a ceia. Agora nós vamos vamos dar continuidade ao culto ao Senhor. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse a tua palavra ali no livro de João, no capítulo 9. Compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Vamos orar pela palavra. Senhor Deus de Israel, Deus de poder, Deus de maravilha, fale conosco, Deus, nesta noite, Pai. Ó Cristo Santo, soberano, fale conosco, Deus, através da tua palavra. Ministra, Senhor, no mais profundo, Pai. Que a tua palavra alcance corações, meu Deus, nesta noite. Que a tua palavra, meu Deus, transforme vidas, meu Pai, nesta noite. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Cura, liberta, restaura e transforma. Meu Deus, produza frutos no coração, meu Deus, de muitas almas, de muitas vidas, meu Pai, nesta noite. Arrebata corações, meu Senhor, nesta noite. Fale no mais profundo. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor. Usa minha vida, usa, meu Deus, os meus lábios, usa, meu Pai, o meu intelecto. Dê-me sabedoria, meu Senhor, meu Deus, para que eu possa ministrar a tua palavra assim como ela é. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Aleluia. João capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, desde o início. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, dito estas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva, e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura. E ordenou ao homem, vai, lava-te num tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam, não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam, é ele o mesmo. Outros comentavam, apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes, sou eu o homem. Por este motivo indagaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhes perguntaram, onde ele está? Ao que respondeu, não sei. Aleluia. Amém, queridos? Todos nós conhecemos esta passagem, onde Jesus Cristo, ele faz um milagre extraordinário na vida de um homem que havia nascido cego. Um homem que ficou toda a vida na escuridão, um homem que impossibilitado por não poder ver, por não poder enxergar, impossibilitado de poder trabalhar, de fazer tantas outras coisas como uma pessoa normal, tanto que ele estava aqui pedindo esmolas. Essa era a realidade deste homem. E a palavra de Deus diz que os discípulos, Jesus Cristo estava caminhando, e os discípulos, vendo este rapaz, perguntaram para Jesus Cristo, quem que havia pecado para este homem estar cego? Os pais dele? E então, por que eles perguntaram isso? Exatamente porque havia um ensinamento por parte dos estudiosos da época, dos religiosos, de que o pai, quando ele errava, ele pecava, então o filho nascia com algum defeito e algum problema. A grande realidade é que a enfermidade, os problemas, tudo aquilo que acontece na vida do ser humano de ruim, é por causa do pecado, daquilo que aconteceu, a desobediência lá no Jardim do Éden, que entrou aquilo que é ruim, aquilo que é mal, a humanidade caída, destruída por conta da desobediência. Então isso aconteceu lá e continua acontecendo no mundo afora. E então Jesus Cristo responde, não foi ele e também nem os seus pais. Ele nasceu assim, aconteceu com ele assim, para que a obra de Deus se revelasse na vida dele. E então nós podemos entender que naquele dia algo maravilhoso estava para acontecer na vida daquele homem, e algo que Deus já havia preparado, porque aquele homem, ele nasceu daquela maneira, para que um dia Jesus Cristo o encontrasse, e que a obra de Deus, para que a obra de Deus pudesse revelar na vida daquele cego. E Jesus Cristo, ele afirma dizendo de que ele foi enviado para fazer a obra de Deus aqui na terra, para que a obra do Pai se manifestasse aqui na terra. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele foi lá e fez algo que aquele povo que estava por perto, os discípulos, nunca haviam visto na vida deles. Jesus, ele pega o cuspe,
um pouco de terra e ele faz uma mistura e aí então ele vai lá e coloca nos olhos deste homem. E aí depois dele untar os olhos deste homem com essa mistura, ele pede, ele ordena, a Bíblia diz que Jesus ordenou, Jesus ordena a ele, vá agora lavar no tanque de Siloé. E ele foi e então ele passou a enxergar. Algo inédito aconteceu na vida daquele homem, algo que ele nunca havia experimentado, ter visão, enxergar, ver aquilo que é belo, ver aquilo que é bonito, aquilo que ele nunca tinha experimentado, ele passa a experimentar agora. E tudo isso acontece porque a obra de Cristo se manifestou, se revelou na vida daquele rapaz. Eu fico imaginando aquele rapaz, Jesus Cristo se aproximando dele e Jesus misturando um pouco de terra com saliva, algo meio que esquisito, né, e colocando nos olhos deste rapaz. Este rapaz, ele, talvez lá dentro dele, alguns questionamentos, porque imagina uma pessoa pedindo esmola, uma pessoa diariamente na rua pedindo alguma coisa para comer e para ajudar a sua família. Provavelmente uma pessoa zombada, criticada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que já estava acostumado com vários constrangimentos durante toda a sua vida. E agora alguém lambuzando os olhos dele com barro. Imagina lá dentro dele. Jesus se aproxima e Jesus faz algo com ele que ele nunca imaginou que aconteceria. Talvez alguns questionamentos. Mais alguém está zombando de mim. Mais alguém está prometendo algo para mim. Mais alguém está dando esperança para mim. E aí então isso aconteceu com ele e tem acontecido com muitas pessoas também. Pessoas que se aproximam de Cristo, pessoas que vão para a igreja, pessoas que precisam de uma cura, que precisam de um milagre, que precisam de algo extraordinário, né, que somente Jesus Cristo pode fazer. Talvez aquele rapaz imaginou lá dentro dele, bom, se estava ruim, agora piorou. E muitas pessoas nos dias de hoje, depois que vêm para Jesus Cristo, passando por alguma luta, alguma dificuldade, até pensam desse jeito. Bom, a minha vida estava ruim, parece que agora que Jesus se aproximou, que eu vim para Jesus Cristo, parece que minha vida ficou pior. Imagina, antigamente não tinha barro nos olhos, agora ele está com os olhos lambuzados, com saliva, que é algo nojento, e terra, que também é algo nojento. Ninguém quer sair por aí recebendo uma mistura de saliva e com terra nos seus olhos. E imagina que muitos crentes, muitas pessoas, e pessoas acabam até abandonando a Cristo porque pensam de que a situação piorou. Pensa que a situação agora está mais difícil do que era antes, quando na realidade se trata de um processo para cura, um processo para transformação, aonde nós questionamos, aonde às vezes nós culpamos outras pessoas, mas também é um momento aonde que o próprio Deus nos leva a uma reflexão. Uma lama nos olhos incomoda, irrita a pessoa. E eu sei que nos dias de hoje, muitas pessoas dentro da igreja estão incomodadas com algumas coisas que estão acontecendo. Mas tudo isso faz parte do processo de cura, do milagre. Por quê? Porque Deus ainda continua manifestando a obra dele aqui na terra. Deus ainda continua fazendo, só que para que ele faça é necessário um processo. Não é do jeito que nós queremos, mas é da maneira de Deus. Por que do nosso jeito? É muito fácil, né? Os problemas eles se resolvem, né, em um piscar de olhos. É assim, o nosso desejo é assim. Não, é necessário um processo. E Deus trabalha dessa maneira. Basta nós olharmos para a palavra de Deus e nós vamos perceber isso com muita clareza. E este homem, ele entendeu o processo porque ele ficou quieto. Ele ficou quieto e deixou Jesus fazer aquilo que ele tinha para fazer. E depois de ter os olhos untados, lambuzados com saliva e terra,
misturados, Jesus, ele dá uma ordem para este homem, para ir se lavar no tanque de Siloé. Então, primeiro o processo, e agora ele precisa obedecer uma ordem. Ele precisa obedecer um direcionamento. Ele poderia até questionar Jesus Cristo, mas Jesus, o Senhor já lambuzou os meus olhos e eu não vi nada. E agora o Senhor quer que eu caminhe quase 800 metros em direção ao tanque de Siloé para ser curado? O Senhor já pode me curar aqui? E Jesus poderia fazer isso. Jesus poderia simplesmente tocar nos olhos daquele homem e ele voltar a enxergar. Mas era necessário um processo. Jesus, ele tem poder para curar, libertar e fazer o milagre que você tanto deseja na tua vida. Ele tem o poder para isso. Mas Jesus Cristo, ele deseja e ele permite um processo na minha vida e na tua vida. E depois do processo, ainda ele dá ordem, ele dá uma direção para este homem. Vai lavar no tanque de Siloé. E ele vai lavar. E ele lava os olhos. E aí então, algo inédito, algo maravilhoso acontece. Ele passa a enxergar. Agora, ele passou a enxergar, irmão, por causa do barro nos olhos dele? Ele passou a enxergar por conta das águas de Siloé? Não, irmão. Ele passou a enxergar por conta de um sacrifício de caminhar 700, 800 metros até chegar nesse tanque? Não. O milagre aconteceu porque ele obedeceu uma direção. Ele entendeu o processo e ficou quieto. E aí depois ainda recebeu uma direção e aí ele caminhou nessa direção. O segredo está em obedecer à voz do Senhor. No meio do processo, ainda que seja um processo difícil, que irrita, que incomoda, parece que está pior do que era, mas é necessário entender, Cristo está trabalhando na minha vida, na minha casa e na minha família. E aí ele me dá um direcionamento. E então eu preciso continuar obedecendo a Cristo. Este homem poderia voltar para o lugar dele e continuar pedindo esmola. Ele poderia, muito bem, continuar a vidinha dele. Assim como muitos cristãos ficam com a mesma vida do passado e não querem seguir um direcionamento bíblico, um direcionamento de Deus, para poder obter algo melhor lá na frente. Muitos cristãos pedindo esmolas espirituais. Muitos cristãos voltando para a mesma vidinha do passado. Muitos cristãos mendigando, espiritualmente falando. Isso acontece, irmãos, quando não entendemos o processo, não suportamos o processo que incomoda, que machuca, em muitos momentos doloroso, momentos de choro. E muitos cristãos sofrem porque, no meio do caminho, não continuam obedecendo a direção. O segredo está, irmão, em entender o que Deus quer das nossas vidas, e entender e obedecer a direção de Cristo, a palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina a fazer. Quer ser curado, irmão? Quer ser restaurado? Quer desfrutar de uma paz transbordante? Quer viver dias melhores na tua vida? Entenda o processo e obedeça a direção. Não foram as águas do tanque Siloé, não foram a mistura de saliva com barro, mas foi a obediência daquele homem. Agora, por ele ter passado pelo processo, entendido e obedecido à ordem de Cristo que ele havia direcionado, ele está vendo. Ele está desfrutando de algo que ele nunca desfrutou na vida dele, porque ele nasceu cego. Ele nunca havia enxergado. Ele nunca tinha visto a luz do sol. Ele nunca tinha visto um pardal. Ele nunca tinha visto uma figueira. Ele nunca tinha visto o rosto de outra pessoa. Ele nunca tinha visto o próprio rosto, a própria face. Ele não conhecia a face do pai e a face da mãe que amamentou ele há muitos anos atrás. Algo de inédito, algo diferente aconteceu na vida deste homem. Algo que ele nunca desfrutou. Você quer que coisas grandes que você nunca desfrutou na tua vida venham acontecer?
Você precisa entender que neste momento, este processo, vai ter uma ordem de Deus. Você tem a palavra, os mandamentos de Deus para poder seguir, uma direção. E é nela que você tem que caminhar, para que você desfrute de coisas grandes de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver grandes homens de destaques lá no passado que desfrutaram da mesma grandeza porque obedeceram. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, a Bíblia fala de um homem chamado Naamã, um homem que era um guerreiro, comandante do exército da Síria, um homem que venceu várias batalhas, mas agora ele está leproso e não sabe o que fazer. E aí, então ele fica sabendo de que em Israel havia um profeta, e este profeta poderia curá-lo. Ele vai até Israel, ele vai até o rei fica irritado porque o rei não tinha um poder para fazer nada, não tinha um poder para dar um direcionamento, não tinha um poder para orientar aquele soldado, aquele comandante. E então o profeta que havia ali, o homem que dá a direção, o homem que ensina, que instrui, aquele que direciona as pessoas, homem usado por Deus aqui na terra, e este homem era Eliseu. A palavra de Deus diz que Naamã vai juntamente com a sua comitiva até a casa de Eliseu. Ele para na frente da casa de Eliseu, está no portão da casa de Eliseu. Ele bate palma, ele manda chamar, e Eliseu, ele manda um servo dele, ele manda um mensageiro dar o recado para Naamã, dizendo, o seguinte, o profeta falou para você e mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes, então você ficará curado. O que aconteceu? Naamã, ele não estava entendendo o processo. Ele não estava entendendo o processo de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele ficou bravo. Ele ficou irritado, ele ele pensou de que o profeta sairia de sua casa, viria até ele, invocaria o Deus do céu, colocaria suas mãos sobre a ferida e faria ali um clamor e ele seria curado. Assim ele imaginou que fosse. Naamã também achava de que as coisas tinham que acontecer do jeito dele. Assim como nós, às vezes, pensamos de que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, do nosso tempo, porque nós não gostamos de ser incomodados, nós não gostamos de passar o processo, irmão. Nós não gostamos de passar por aquele momento que nos espreme, aquele momento que nos ensina, aquele momento que molda o nosso caráter, que mexe com as nossas emoções, que mexe com os nossos traumas, com os nossos sentimentos. Naamã, ele não estava entendendo de que o processo começou lá na casa dele com uma serva, uma criada que estava agora enviando, dizendo de que lá em Israel tinha um profeta e agora ele tinha que submeter a um direcionamento de uma criada que um dia ele levou como prisioneira, levando ela de Israel para trabalhar na casa dele. Ele não entendeu ele não estava entendendo de que esta caminhada, esta viagem, era um processo de Deus para mudar a vida dele, para transformar a vida dele. Ele achava que era do jeito dele. Às vezes você acha que é do teu jeito, irmão, e não é. Às vezes você pensa que é para hoje e não é. A bênção, você pensa que tinha que ter acontecido ontem, você pensa que está demorando, mas não está. Talvez demore um pouco, porque você não tem entendido o processo. Ou talvez você, quando o processo estava para terminar, no meio dele você não obedeceu à direção. Naamã estava perdendo o milagre naquele dia, porque ele achava que era do jeito dele. Ele achou melhor conduzir o processo do jeito dele, da maneira dele. E então ele estava voltando para casa ferido, cheirando mal. Ele estava voltando para casa com a mesma doença, com a mesma praga, com os mesmos sentimentos, e agora pior, porque ele volta com um sentimento de fracasso. Imagina, se ele volta para a casa dele, a esposa estava esperando ele
curado. A criada e o rei também. Imagina se ele volta para a casa dele com o mesmo cheiro, com as mesmas feridas, com o mesmo sentimento. Havia uma esperança no coração da esposa, de uma transformação, de uma mudança. Imagina a cena, ele voltando com a sua comitiva, debruçado em cima de um cavalo ou numa carruagem, com mais dores ainda, mais depressivo, e a esposa olhando e vendo essa cena dramática. Meu marido não foi curado. Imagina a cena, irmãos. Imagina o quanto que esta família sofreria por Naamã não ter entendido o processo de Deus. Imagina Naamã lá dentro dele querendo ficar correndo, andando em círculos, porque essa era a realidade. Assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. E por que este povo andou durante 40 anos em círculo no deserto, irmão? Por quê? Porque não entendeu o processo e não obedeceu à direção do profeta. Não obedeceu à voz de Deus que estava direcionando aquele povo. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos rodando em círculo. Vai e volta. Entra ano e sai ano. Um dia após o outro. Vive aquela rotina deste círculo miserável. Já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? A mesma coisa. A mesma coisa. E você sabe por que o cachorro ele corre atrás e tenta morder o próprio rabo? Talvez por conta de uma ansiedade, talvez por conta de uma brincadeira, ou talvez por conta de uma ferida. Ele quer morder a cauda, a própria cauda. Ele quer se ferir, ou ele quer se consolar. Ele fica correndo atrás dele mesmo. O povo de Israel ficou rodeando ali, sendo que poderia ter seguido uma direção reta, poderia ter entendido o processo e poderia perfeitamente entender. Bom, eu vou chegar aonde Deus, Ele prometeu eu estar. Mas para que isso aconteça rapidamente, eu tenho que parar de andar em círculo. Eu tenho que obedecer a direção de Deus que é reta. A minha, irmão, faz eu voltar para trás. O jeito que eu faço, o jeito que eu quero, faz eu andar em círculo. Parece que o dia não muda. Parece que a hora não passa. Passam-se lá 10, 15 anos, está do mesmo jeito. Tem crente que está 30 anos dentro da igreja e parece que está correndo atrás de si, achando que o seu direcionamento é melhor, achando de que o teu jeito é melhor, e não obedece o direcionamento de Deus e nem o processo de Deus, e vai voltando. Quando ele pensa que ele vai ser abençoado, aí ele não recebe, ele não obedece a direção, ele volta do zero, a estaca zero novamente. Assim aconteceu com aquele povo durante 40 anos. O que aquele povo poderia ter feito em 40 dias, esse povo levou 40 anos. Naamã, ele estava querendo andar em círculos, mano, até que um servo dele olhou para ele e disse: meu senhor, se ele tivesse pedido algo pior, mais difícil, o Senhor faria. Ele só pediu para você dar um mergulhinho no rio, vai lá. Naamã achava que os rios que tinham na cidade, lá na terra dele, o rio Abana e Farpá, eram melhores. Assim como nós achamos que o que nós falamos, pensamos e do jeito que fazemos é melhor. Então, ele queria ouvir o que do profeta Naamã? Vai mergulhar no rio lá na tua terra? E não foi isso que ele ouviu. Ele não viu Naamã colocando as mãos sobre as suas feridas. Mas tinha alguém no meio, juntamente com ele ali, para poder dizer: Senhor, para despertar este homem. Ele te pediu algo simples, se fosse algo mais difícil, o Senhor faria. E aí então ele entendeu. Olha o processo na vida desse homem. Agora, ele levou um sacode de um servo dele no meio do caminho, para despertar. E aí então, ele começa a entender.
e entrar na direção do profeta. Ele mergulha uma vez, duas. Poderia ter sido duas, irmão. Poderia ter sido só três. Poderia ter sido só quatro, mas foram 5, 6, 7. E a Bíblia diz, quando ele mergulha pela 7ª vez, você conhece o texto? Você conhece a história? Ele saiu curado. A pele dele agora está como de um bebê. Olha só, a pele de Naamã está como de um bebê. Sabe, irmãos? Quando eu olho para a vida deste homem, eu vejo alguém desfrutando de algo que ele já desfrutou lá no passado. Porque ele nasceu, um dia ele foi bebê, ele teve uma pele boa. Agora, ele está com uma pele de bebê novamente. Ele deixou de andar em círculo. Ele deixou de ficar correndo atrás daquilo que ele achava melhor. Ele deixou de seguir o direcionamento dele, porque o direcionamento dele fazia ele andar em círculos, se ferindo, e ferindo outras pessoas, magoando outras pessoas. Agora, por ele ter entendido o processo de ir até o rei não faz nada. Aí vai até o profeta não faz nada e manda ele mergulhar em um rio. Então ele entendeu o processo e com muito custo obedeceu à direção. E por ter feito isso, ele não voltou para a casa dele do jeito que ele veio. Agora ele volta para a casa dele com a pele boa, como de um bebê. Como ele já foi um dia. Isso mostra, irmão, que aquele que entende o processo de Deus, que se submete, aquele que entende o processo que incomoda, que em alguns momentos gera tristeza, um desconforto, e aquele que entende o direcionamento e caminha nele, essa pessoa não anda em círculos. Essa pessoa, ela se depara com um milagre logo ali na frente. E quando ela se depara com este milagre, por ter obedecido e entendido, ela vai viver coisas boas que ela já viveu lá atrás. Financeiramente, na saúde, com a família. Quantas coisas boas você viveu lá atrás que você tem saudade? Aí você diz, minha saúde não é mais como era lá 30, 15, 20 anos atrás. A minha família não é mais como era lá no passado. Eu já não sou mais alegre como eu fui há 20 anos, há 5 anos atrás. Financeiramente eu não sou e não tenho mais o que eu tinha. A minha empresa não é mais o que era. O meu marido não é mais o que era. Os meus filhos não são mais o que era. Fica somente na lembrança, na saudade. Naamã nunca imaginou de que voltaria a ter uma pele de bebê novamente, irmão. Ele obteve porque ele deixou de andar em círculo. E entendeu o processo com muito custo. E entendeu e obedeceu a direção do profeta com muito custo. Agora está desfrutando de uma pele boa que um dia ele desfrutou no passado. Está voltando para a casa dele. Agora a esperança, a alegria no coração da esposa, do rei e da criada, de toda a família. E o milagre de Deus se estabelecendo e acontecendo. Ele desfrutou de algo bom que ele já havia desfrutado. Este cego aqui, ele desfrutou de algo que ele nunca havia desfrutado. Olha o quanto que é importante, irmãos, no meio da luta, da dificuldade, entendermos o processo de Deus. E entendermos Deus trabalhando para moldar o nosso caráter e nos transformar. Irmãos, entenda que quando eu entendo isso e eu obedeço o direcionamento de Deus, eu posso viver coisas grandes e belas que eu já vivi lá atrás, tá? E posso viver coisas grandes e belas que eu nunca vivi na minha vida. Só Jesus Cristo pode fazer isso na vida do homem. Não foram as águas do tanque de Siloé. Não foi a mistura de barro com saliva. Não foi o servo que deu uma despertada em Naamã
e nem as águas do rio Jordão, que curou aquele homem e curou o cego. Sabe o que foi, irmão? Obediência a um direcionamento. Então, em nome de Jesus, entenda o processo e obedeça o direcionamento de Deus. Obedeça o profeta. Crede em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Deus tem usado homens aqui na terra para poder direcionar você. Quantas pessoas, irmãos, que voltam ao erro, quantas pessoas que ficam correndo atrás da própria cauda, sofrendo atrás dos próprios prazeres, porque o direcionamento do pastor, do profeta, foi contra aquilo que ele achava que era melhor. E estão sofrendo hoje. Não tocaram no milagre, não esperaram o milagre, não suportaram o processo. E aí estão sofrendo, estão batendo a cabeça, estão rodeando no deserto. Aquilo que já poderia ter acontecido, não aconteceu ainda o milagre. Por quê? Porque quando estava para acontecer, a pessoa não seguiu o direcionamento. Ela achou melhor fazer do seu jeito. E muitos voltam para casa. Muitos dão início ao novo dia com o velho homem, com velhas atitudes. Muitos dão início em um novo ano com os velhos costumes atrás. Muitos dão início a novos projetos com manias velhas, hábitos ruins lá atrás, correndo atrás da própria cauda. Sofre, irmão. No nome de Jesus, Deus deseja que você tenha uma segunda-feira. Hoje, nós estamos no primeiro dia da semana. Amanhã é o segundo dia. O dia vai se iniciar. Que o dia novo aconteça na tua vida e você, irmão, com atitudes novas, entendendo o processo de Deus e obedecendo o direcionamento. Se o pastor é duro, se o profeta é duro, se ele fala a verdade para você, direciona você, irmãos, fique tranquilo. É porque Deus chama e é porque existe uma responsabilidade de uma liderança de poder conduzir o povo de Deus aqui. Muitos não entendiam a liderança de Moisés. Aqueles que não entendiam a liderança de Moisés foram engolidos pela terra. Morreram. Não entenderam. Criticaram. E depois os outros ficaram rodeando ali durante 40 anos. Irmãos, entenda o processo e obedeça a direção. Você tem a palavra de Deus. Se aquilo que o teu líder, aquilo que ele ensina para você, direciona você, está aqui, é tirado da palavra de Deus, é compatível à palavra de Deus, bate com a palavra de Deus, então faça. Faça, porque isso vai determinar o milagre de Deus, vai abreviar o milagre de Deus na tua vida. Você pode viver coisas boas que você já viveu lá atrás, em todas as áreas da tua vida, espiritualmente também, emocionalmente. Você pode viver e você pode viver coisas que você nunca viveu na tua vida. É simples, irmãos. Simples. Entender o processo, não reclamar, não murmurar, entender que do teu jeito não é o melhor jeito é de Cristo, ainda que passando ali uma saliva misturada com terra. O melhor direcionamento é o dele, então vamos obedecê-lo. Por quê? Porque somente assim nós vamos tocar no milagre, no nome de Jesus Cristo. Amém? Entenderam, irmãos? Que Deus possa realmente fazer isso na tua vida. Há um desejo no coração de Deus, eu tenho certeza disso. Há um desejo no meu coração, de toda a liderança, que você seja abençoado. Mas você precisa obedecer. Você precisa realmente dar créditos para o direcionamento, para aquilo que a Bíblia ensina e para aquilo que o pastor, que a liderança tem ensinado você, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar com você, com toda a tua família. Nós estamos terminando. Feche seus olhos. No nome de Jesus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida.
Aquele rapaz, ele nasceu cego, para que um dia a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Havia um projeto de Deus, irmão. Havia um desejo no coração de Deus. Aquele homem, ele se deparou com o milagre. Ele se deparou com Cristo. Quando tudo parecia piorar, ele se manteve quieto, entendendo o processo. Cristo, ele não piora a vida de ninguém. Somos nós que somos maus. Cristo, ele traz luz, ele traz glórias, ele honra. Cristo, ele traz vitória. É claro que Cristo, ele permite o homem passar por processos. Não foi diferente com este rapaz. E ele entendeu. E depois ele obedeceu, indo se lavar no tanque de Siloé. Ele se deparou com o milagre. Naamã também se deparou com o milagre. Pararam de repetir os mesmos dias, as mesmas conversas, aquilo que achavam. Talvez este homem, lá dentro dele, nunca teria uma visão, nunca enxergaria o rosto do pai e da mãe. Mas quando a obra de Cristo se revelou na vida dele, algo inédito aconteceu. Assim como a obra de Deus, o milagre de Deus, Deus, o próprio Deus, deseja revelar na sua vida, na vida daquele que entende o processo e daquele que obedece à direção do Mestre. Deus, ele deseja se revelar na tua vida, irmão, na tua casa. O que você está passando? Qual é a luta? Qual que é o problema? Qual que é o problema que se repete? Ano após ano. Todos os dias a mesma coisa. Virou uma rotina terrível. Uma rotina amaldiçoada. Aquele homem ficava pedindo esmola. Talvez você está mendigando espiritualmente. Talvez você está culpando pessoas por estar vivendo como está. Irmão, em nome de Jesus, entenda o processo. Para de ficar correndo, rodando em círculos, se ferindo e ferindo outras pessoas. Naamã voltaria para a casa dele do mesmo jeito, mas no meio do caminho foi despertado. No meio do caminho obedeceu o profeta e voltou para a casa dele curado. Voltou a ter a pele que um dia ele teve, que ele nunca imaginou que teria novamente. Pois um homem já velho, um homem já adulto, nunca passaria pela cabeça daquele homem de que um dia teria a pele de um bebê. Teve porque entendeu o processo, teve porque obedeceu a direção. Tem coisas que você viveu lá atrás e talvez você imagina que nunca vai acontecer de algo bom em algumas áreas da tua vida. Eu profetizo de que irá acontecer. Mas se você entender o processo e se você obedecer a direção, você não pode voltar amanhã na segunda-feira com o mesmo cheiro, com a mesma lepra, com as mesmas feridas. Não pode terminar o culto, a mensagem, e depois continuar sendo o mesmo homem, continuar sendo a mesma mulher, continuar sendo o mesmo jovem, o mesmo velho, o mesmo cristão. Não fique correndo atrás da sua cauda. Não fique correndo e andando em círculo. Saia desta rotina. Entenda o processo e obedeça a direção. Diga ao Senhor Jesus: Jesus, eu quero entender
Tá difícil. Tem hora que eu quero parar. Tem hora que eu acho que seria mais fácil o Senhor com uma palavra e tudo acontecer rapidamente. Mas diga, Cristo, eu quero entender o processo. E eu quero estar atento à sua voz e obedecer os seus ensinamentos, o seu direcionamento, porque eu quero desfrutar dias bons, felizes, que eu já vivi antes, na tua presença, uma vida espiritual, e eu quero viver dias que eu nunca vivi, eu quero viver momentos que eu nunca vivi, pois afinal de contas, o Senhor está comigo, o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Diga isso ao Senhor, se submeta ao Senhor, obedeça ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. E eu profetizo, Senhor, meu Deus, eles entendendo de que o Senhor continua, meu Deus, curando, libertando, restaurando. O Senhor continua, meu Pai, moldando, mudando o caráter. O Senhor continua, meu Pai, direcionando. O Senhor continua, meu Senhor, meu Deus, abençoando aquele que se curva diante de Ti. E eu quero profetizar, meu Deus, a cada vida, meu Deus, que estão nos assistindo nesta noite. Pai, visita com Teu poder, cura, algo inédito, algo, meu Pai, que eles nunca tocaram. Pai, em nome de Jesus, mediante a obediência ao entendimento deles, que eles iam tocar nessa semana, na próxima semana, ainda neste mês, no tempo determinado pelo Senhor. Pai, nós cremos na Tua palavra e sabemos de que o que aconteceu lá com Naamã, o que aconteceu com este homem, meu Pai, pode acontecer na vida do meu irmão também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então entenda o processo e obedeça à direção de Deus. Fica quietinho, seja bonzinho. Deus, ele vai fazer você desfrutar de coisas grandes no nome de Jesus. Amém? Que a paz, que a graça, que a alegria, o amor do nosso Deus envolva a tua alma, o teu espírito, que o Espírito de Deus venha conduzir você a todo tempo, a todo momento, em nome de Jesus, e toda a igreja, toda a família, diga amém. Aleluia. Graças e paz, Deus te abençoe, uma semana extraordinária, uma semana abençoada para você e para a tua família, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém.